Bom, pessoal, então prosseguindo na análise dos direitos fundamentais, nós vamos examinar agora características dos direitos fundamentais. É muito importante para que a gente possa compreender de forma adequada o sistema constitucional referente aos direitos fundamentais, nós entendermos as características dos direitos fundamentais. É o que nós passamos a fazer agora. Vamos lá? Nós temos aqui as principais características dos direitos fundamentais. Então, começando, primeira característica, historicidade dos direitos fundamentais. O que significa isso? Historicidade dos direitos fundamentais. Significa, indica que os direitos fundamentais não são criados em um único momento, em uma única oportunidade, em um único evento. Os direitos fundamentais não surgiram em um único momento. São fruto de um processo histórico-social evolutivo. São construídos a partir das necessidades históricas, culturais, sociais, que vão se apresentando ao longo da evolução humana. Então, os direitos fundamentais, eles vão sendo construídos, você pode chamar, se quiser, criados, conquistados, ao longo de um processo histórico evolutivo. Não são criados em uma única oportunidade. A partir dessa característica, que é muito importante, nós vamos aprofundar um pouco mais o exame e vamos analisar as chamadas dimensões dos direitos fundamentais, que era até pouco tempo chamado de geração dos direitos fundamentais. Vamos analisar as três dimensões ou gerações clássicas e as novas dimensões dos direitos fundamentais. Mas, primeiramente, uma observação aqui necessária quanto à mudança de nomenclatura, de geração para dimensão dos direitos fundamentais. Entende-se modernamente que a expressão geração de direitos fundamentais não reflete mais com precisão o significado que se quer aqui conferir a esse processo evolutivo em relação aos direitos fundamentais. E por quê? Porque a expressão geração, ela dá a entender superação do antigo pelo novo. Ou seja, a nova geração, ou seja, a geração anterior está ultrapassada, defasada. Então a expressão geração, ela leva a esse entendimento de defasagem em relação ao que é antigo, do novo superando o velho. Não é o que ocorre com os direitos fundamentais. Não há que se falar em uma nova, aspas, geração, superando e eliminando uma antiga geração de direitos fundamentais. Não, não é isso que ocorre. O que ocorre, como dito, é um processo contínuo de evolução, de complementação quanto ao sistema dos direitos fundamentais. Então, o que ocorre é a criação e evolução de um sistema que se torna cada dia mais complexo e se complementa. Então, o mais adequado, diz a doutrina contemporânea, enquanto expressão, é fazermos referência não à geração, mas sim a dimensões, porque dimensões se complementam. A expressão dimensão trazida da física, né? Você já deve ter ouvido aí falar, olha, terceira dimensão, quarta dimensão, nós temos 10 dimensões. Então veja que essa ideia não é uma ideia excludente, de uma dimensão excluir a outra. Pelo contrário, a ideia que se tem é de uma dimensão complementar à outra, de uma convivência entre dimensões. Então, atualmente, a expressão mais utilizada pela doutrina não é mais geração, mas sim dimensão dos direitos fundamentais ou dimensões dos direitos fundamentais. Feita essa explicação introdutória, nós vamos agora examinar as dimensões dos direitos fundamentais, que indicam, na verdade, esse processo de construção histórica. Vamos analisar as três dimensões clássicas e vamos analisar ainda as novas dimensões dos direitos fundamentais. Vamos lá. Como falado, nós temos as três dimensões clássicas e podemos hoje apontar ainda novas dimensões. Então, começando com a primeira dimensão. Essa primeira dimensão, ela reflete os chamados direitos de liberdade.
E aqui eu chamo a atenção dos senhores para a questão do processo histórico evolutivo. Então vamos voltar aqui um pouquinho na história, vamos retornar às monarquias absolutistas. Nas monarquias absolutistas, os cidadãos, se é que a gente pode falar em cidadãos, eles não eram titulares de direitos. Estavam constantemente sujeitos, veja, à arbitrariedade do monarca, do rei, do imperador, que tudo podia, que possuía poderes ilimitados. Então, qual era a necessidade que se apresentava na sociedade à época? Garantir aos súditos, e aqui a expressão talvez mais adequada, um espaço de liberdade sem interferências do Estado, leia-se, do monarca, desse Estado absolutista. Então, o que era necessário naquele momento histórico era proteger o indivíduo contra interferências do Estado absolutista, na sua vida, garantindo, portanto, um espaço de liberdade contra intervenções estatais. Então, nesse primeiro momento, o que se pede é que o Estado se mantenha afastado, garantindo-se ao indivíduo, como falado, esse espaço livre, esse espaço de liberdade, sem interferência estatal. Então, nasce os direitos chamados de primeira dimensão, primeira geração, os direitos de liberdade. Mais especificamente, os direitos de prestação negativa, aqueles direitos que conferem ao seu titular a possibilidade de exigir do Estado uma abstenção, um não fazer, uma omissão, um não interferir na minha vida. Então veja como é importante essa questão histórica de você visualizar historicamente as necessidades que se apresentam naquele momento e, consequentemente, a construção de um sistema jurídico de direitos fundamentais que atenda às necessidades históricas daquele momento. Então veja lá, primeira dimensão ou primeira geração é indicada pelo estabelecimento de um dever de omissão. Conferem ao titular a possibilidade de exigir do Estado uma abstenção. Então, os direitos de liberdade são satisfeitos por uma abstenção. Em atenção, a esfera de ação pessoal própria, inibidora da atuação do Estado liberal. Surge, portanto, o chamado Estado liberal, aquele Estado que se mantém afastado das relações entre particulares, o mais afastado possível das relações entre particulares. Portanto, você não tem a interferência do Estado em todo momento, ou a todo momento, o Estado se mantém, portanto, mais distante, mais afastado. Essa é a primeira etapa nesse processo evolutivo. Mas veja só, uma vez implementado esse Estado liberal, esse Estado que se mantém afastado das relações entre particulares, das relações que ocorrem no seio das respectivas sociedades, isso foi, portanto, implementado, isso foi conquistado. A partir de um processo de evolução histórica constante, como nós dissemos, surgem novas necessidades. Já em um segundo momento, em uma segunda etapa, surge a necessidade de que o Estado retorne um pouquinho e que o Estado interfira nas relações entre particulares, que o Estado interfira nas relações que ocorrem no seio das respectivas sociedades. Então o Estado se manteve por demais afastado. Se manteve por demais afastado, deixando um espaço muito amplo à liberdade de autonomia da vontade entre os membros da sociedade. Acaba, na prática, prevalecendo principalmente a força do poder econômico. E na sociedade, nós acabamos, de fato, tendo um gap, um buraco entre aqueles mais bem-sucedidos, que possuem, portanto, mais recursos econômicos,
daqueles menos bem-sucedidos, que possuem menos recursos econômicos. E o Estado se afasta, o Estado liberal, e eles que resolvam. E esse gap, ele vai se ampliando cada dia mais. Os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres. E o Estado se mantém afastado. E cada um por si, como diz o ditado, e Deus por todos. Você estude, você conquiste sozinho sua profissão, seu dinheiro, seus sonhos, e se você não conseguir, azar o seu. Então veja que isso acaba gerando, como dito, um gap, né? Uma lacuna muito grande na sociedade entre aqueles mais favorecidos economicamente e aqueles menos favorecidos economicamente. Então, se apresenta nesse novo modelo de sociedade novas necessidades. E o Estado está afastado. Então, a necessidade agora não é mais que o Estado se mantenha afastado, é que o Estado agora se aproxime dessas relações. A necessidade agora é de um Estado mais intervencionista, de um Estado que promova políticas públicas, políticas sociais, que garantam a essa sociedade um mínimo de condição necessária para que os membros dessa respectiva sociedade possam competir em igualdade, possam sim, cada qual, ir em busca de seus sonhos, de suas realizações profissionais. Será que seria possível? Você, por exemplo, acredita de fato que seria possível? Imagine o Brasil, que um menino, uma criança, uma menina, filho de uma família abastada, que estuda, por exemplo, nos melhores colégios. Eu vi outro dia um colégio que estava chegando ao Brasil, né, um modelo de um colégio americano, europeu, chegando ao Brasil, e a mensalidade beirava os R$ 10.000. E você tinha de tudo lá. Computação, programação, línguas, e o resto do currículo necessário, ia muito além. Você acredita de fato que a criança que estuda nesse colégio não vai ter vantagem em relação, por exemplo, a uma criança que é filho de uma pessoa não abastada, uma pessoa mais pobre? Vai conseguir competir? Óbvio que não. Isso é um fato. Então é necessário que o Estado, de alguma forma, garanta uma maior igualdade. Então perceba, no primeiro momento, o que nós necessitamos, enquanto pessoas, é uma maior liberdade, um espaço de proteção contra a interferência do Estado. Mas o Estado se afastou demais. Se afastou demais. E se afastando, ele acabou permitindo que o poder econômico gerasse essa lacuna na sociedade. Então agora é necessário que o Estado volte um pouquinho. O Estado volte, necessário agora de um Estado mais intervencionista, para que ele garanta uma maior igualdade. Surge, então, a partir dessas necessidades que se apresentam na sociedade, os chamados direitos de segunda dimensão, os direitos de igualdade. Na primeira dimensão, como visto, o direito confere ao indivíduo a possibilidade de exigir do Estado uma abstenção. Aqui não. Aqui, o que se exige do Estado é uma prestação positiva, é um fazer. Agora, eu peço para o Estado fazer. Eu não exijo do Estado que se afaste, mas eu exijo que ele se aproxime, que ele garanta, de fato, uma maior igualdade entre os membros daquela respectiva sociedade. E uma igualdade, veja só, na base, uma igualdade que permita às pessoas perseguirem seus objetivos, seus sonhos, e não dizer o que a pessoa deve fazer. Não é isso. É garantir os meios. Necessário, portanto, um Estado um pouco mais intervencionista, um Estado promovedor. Surge, então, como falado, os direitos de segunda dimensão, os direitos chamados de sociais ou de prestação positiva. Então, a segunda dimensão, palavra-chave, igualdade.
A segunda gestação, geração, dimensão é identificada pelo estreitamento de um dever de ação, de modo que os direitos de igualdade são solucionados por uma prestação em atendimento às necessidades sociais, econômicas ou culturais para a realização da vida em todas as suas potencialidades, por parte do Estado social. Então perceba aqui, importante distinção, os direitos de primeira dimensão são característicos do Estado liberal. Os direitos de segunda dimensão, característicos do Estado social. Nesse processo histórico contínuo, uma vez implementado o Estado social, os direitos de segunda dimensão, outras necessidades surgem. Surge, então, a necessidade de que o Estado ele acabe voltando às suas baterias, focando em novas necessidades que se apresentam na sociedade. E que novas necessidades são essas? Proteção de grupos específicos que sejam ou que estejam desprotegidos no âmbito daquela sociedade. Aqueles grupos mais carentes, aquelas minorias que merecem uma atenção mais especial do Estado. Por exemplo, criança, idosos. Então o Estado volta às suas baterias para a proteção desses grupos que necessitam, como falado, uma atenção mais especial, uma proteção mais especial do Estado. Aqueles grupos mais carentes, mais necessitados, que não têm proteção em razão do déficit econômico, por forças políticas muitas vezes, mas não apenas os direitos desses grupos mais necessitados. Mas também é importante que o Estado volte às suas baterias, que foque o seu objetivo enquanto Estado na proteção daqueles direitos que atendam ou que alcancem todos os membros da sociedade. Por exemplo, direito ao meio ambiente. Então surge, nesse terceiro momento, os chamados direitos de terceira dimensão, os direitos de fraternidade. Terceira dimensão, olha a expressão fraternidade. Então nós temos aqui o lema da Revolução Francesa, tão conhecido, nas três dimensões, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa terceira dimensão, individualizada pela própria ideia de fraternidade, é voltada, sobretudo, à proteção aos direitos à comunicação, desenvolvimento, meio ambiente equilibrado e sadio, paz mundial. Aqui eu faço uma advertência importante. Não há na doutrina unanimidade em relação aos direitos que integram cada uma dessas dimensões. E por que eu fiz esse destaque exatamente agora? Porque o direito à paz, por exemplo, ele é tratado por muitos autores modernos como o direito, olha aqui, de quinta dimensão. E pela doutrina clássica, um direito de terceira dimensão. Seguindo aqui nos direitos de fraternidade. Então, a terceira geração ou dimensão é individualizada pela fraternidade. Sobretudo os direitos à comunicação, desenvolvimento, meio ambiente equilibrado e sadio, paz mundial, proteção do patrimônio artístico e cultural, que refogem a dicotomia entre público e privado. E, como eu já disse também, aqueles direitos relativos aos grupos mais necessitados, por isso que fraternidade. Direitos relativos à criança, adolescente, idoso, índio. Alguns autores, por exemplo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, têm criticado o surgimento de novas dimensões sob o argumento que os direitos dessas novas dimensões eles podem ser encontrados nas três dimensões clássicas, seja como previsão expressa desse direito, ou ainda como desdobramento daqueles direitos clássicos. Já a doutrina contemporânea ela responde de uma forma que me parece adequada. E diz a doutrina contemporânea que essa nova dimensão, essas novas dimensões de direitos fundamentais, elas têm por finalidade dar destaque a esses novos direitos, para que esses novos direitos não sejam entendidos como um mero desdobramento
de direitos anteriores. Então você está dando um destaque a esse direito, o que confere a ele uma importância maior, ainda que simbolicamente, porque ele não é apenas um desdobramento interpretativo, ele tem previsão expressa. Então é importante que se confira destaque a esses novos direitos, diz a doutrina contemporânea. E assim surgem as novas dimensões dos direitos fundamentais. Vamos a elas? Podemos falar, então, em novas dimensões dos direitos fundamentais. Quarta dimensão, decorrente da globalização econômica. Podemos destacar direito à democracia, ao pluralismo, manipulação genética. Manipulação genética, por exemplo, para Dirley da Cunha e Oliveira Júnior. Veja que alguns colocam biogenética na quinta dimensão. Então, como eu falei, não há unanimidade, tá? Então, quarta dimensão, globalização econômica, democracia, pluralismo, manipulação genética, diversidade, direito à informação, direito à justa tributação. Já na quinta dimensão, direitos relativos a esse avanço da cibernética, da informática. Então, direitos relativos à cibernética, a paz, como eu destaquei, alguns colocam na terceira dimensão, Paulo Bonavides coloca na quinta dimensão. Direito à felicidade, STF já reconheceu o direito à felicidade como um direito constitucional implícito, implícito no princípio da dignidade da pessoa humana. Direito à proteção a toda forma de vida, proteção aos animais. Biogenética, aqui a biogenética na quinta dimensão, para Lebé e Marzuki. E sexta dimensão, Zulmar Fachin, sexta dimensão, Zulmar Fachin, direito à água potável. Vimos, portanto, a primeira característica, historicidade, e analisamos as dimensões dos direitos fundamentais. Vamos voltar às características dos direitos fundamentais. Universalidade. Universalidade indica que os direitos fundamentais têm por fim, por finalidade, por objetivo, criar um sistema de proteção a toda e qualquer pessoa. Por óbvio que nem todos os direitos se aplicam a todos na mesma medida. Mas os direitos fundamentais são universais. Por exemplo, direito à vida. Será que um estrangeiro não residente não tem direito à vida? Será que um apátrida não tem direito à vida? Óbvio que tem. Então, os direitos fundamentais são universais. O sistema tem por objetivo, por finalidade, proteger a todos. Contudo, é importante destacar que nem todos os direitos se aplicam a todos na mesma extensão. A própria Constituição estabelece distinção entre brasileiros, entre brasileiro nato e naturalizado. A Constituição estabelece, veja só, distinção entre naturalizados, por exemplo. Pega o artigo 222 da Constituição apenas para destacarmos um exemplo. Veja o que diz no artigo 222 da Constituição Federal. Diz lá, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Ou seja, brasileiro naturalizado há menos de 10 anos não pode ser proprietário desse tipo de empresa. Então, o direito de propriedade aqui, por exemplo, não se aplica na mesma extensão a toda e qualquer pessoa. Mas os direitos fundamentais, o sistema, ele é universal. Relatividade. Relatividade, ela decorre da própria ideia de que se tem um sistema de direitos fundamentais, e não um único direito fundamental. Então, se você tem um sistema de direitos fundamentais, por óbvio que muitas vezes os direitos fundamentais eles vão conflitar. Então, não há que se falar em direitos fundamentais absolutos, pelo menos não em regra. Então, os direitos fundamentais eles são relativos. E relativos por quê? Porque fazem parte de um sistema de direitos. Não há um único direito. E se fazem parte de um sistema de direitos, é autoevidente que em algum momento esses direitos possam conflitar. E se podem conflitar, indica que esses direitos não são absolutos. Logo, os direitos são, em regra, relativos. Por exemplo, um que é falado atualmente, talvez seja um tema do momento, liberdade de expressão. Eu vejo alguns até falando, né?
Ah, a liberdade de expressão é absoluta. Onde que a liberdade de expressão é absoluta? Onde? Nem nos Estados Unidos, onde ela é bastante ampla, mas nem nos Estados Unidos ela é absoluta. Você tem outros direitos que podem eventualmente conflitar. Você pode ter direito à honra, por exemplo, que vai conflitar com a liberdade de expressão. Então, o direito fundamental, ele não é, em regra, um direito absoluto, ele é um direito relativo. Relativo, pois é passível de relativização quando em conflito com outros direitos fundamentais. Mas eu disse que, em regra, óbvio que existem, ainda que excepcionalmente, direitos absolutos. Por exemplo, direito à não escravidão, direito à não tortura, mas a regra é que os direitos sejam relativos. Agora, fundamentalidade, formal e material, já vimos. Quando falamos do conceito ou da perspectiva de direitos fundamentais, em sentido formal e em sentido material. Então, fundamentalidade formal indica que eles vêm positivados, ou até mesmo previstos implicitamente na Constituição, ou seja, na norma fundamental do Estado. E fundamentalidade material significa que os direitos fundamentais refletem aqueles bens materiais, substanciais mais importantes, aqueles bens jurídicos mais relevantes. Agora, não taxatividade. Não taxatividade indica que os direitos positivados na Constituição não são exaustivos, são meramente exemplificativos. Nós também já vimos isso quando destacamos o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que reconhece a existência não apenas dos direitos expressos, mas também dos implícitos e, inclusive, aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Complementariedade e interdependência. Como já foi destacado, não há um único direito fundamental, mas um sistema de direitos fundamentais. Por isso a expressão mais moderna, contemporânea, de dimensões de direitos fundamentais. Existe não uma relação de superação do antigo, né, mas o novo superando o antigo. Não. A relação de complementariedade, de interdependência entre os direitos. Os direitos se complementam. Os direitos possuem uma relação de interdependência. Agora, cumulatividade subjetiva e objetiva. A cumulatividade subjetiva indica que cada indivíduo possui um conjunto de direitos. Então, eu, por exemplo, possuo direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, honra, patrimônio, segurança. Você possui o seu próprio conjunto de direitos. Então, nós acumulamos uma série de direitos que integram o sistema de proteção. Então, cumulatividade subjetiva. Mas aqui merece destaque a cumulatividade objetiva. Cumulatividade objetiva significa que cada direito fundamental possui diversos desdobramentos. Então, por exemplo, quando nós falamos em direito à liberdade, o que eu quero dizer com liberdade? Ah, direito de ir e vir. Pode ser. Pode ser liberdade religiosa. Pode ser liberdade de expressão. Então, cumulatividade objetiva significa que cada direito possui diversos desdobramentos. E a liberdade é um exemplo mais fácil de você visualizar. Então, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade artística, liberdade de locomoção. Isso acontece, por exemplo, e nós vamos aprofundar a análise, com direito à segurança. Direito à segurança pessoal, segurança da propriedade, segurança jurídica, segurança do Estado. Ou seja, esse mesmo direito à segurança possui diversos desdobramentos. Inalienabilidade, indisponibilidade e irrenunciabilidade. Inalienabilidade significa que você não pode alienar um direito seu a um terceiro. Por quê? Porque cada qual possui o seu sistema de direitos. Cada qual possui o seu sistema de normas que protegem aquele indivíduo. Então, eu não posso alienar a terceiros, porque ele possui o próprio sistema que lhe protege. Os direitos fundamentais são também indisponíveis. Aqui, muita atenção. Dizer que os direitos fundamentais são indisponíveis significa dizer que você não pode abrir mão do direito, embora você possa abrir mão, eventualmente, do exercício de alguns direitos. Para que você consiga visualizar melhor, tente imaginar o seguinte. Tente imaginar, por exemplo, que você vai colocar um piercing. Você vai colocar um piercing enorme, aquele gigante, né, no nariz. Aí você vai lá, tá corajoso, quer fazer. Aí você fala, você autoriza
a pessoa responsável a furar lá o seu nariz, colocar o piercing. E ela começa o buraquinho, aí começa a doer, deu a primeira pontadinha, dói, ai, ai. Aí a pessoa fala para você, calma, esse foi só uma pontadinha, vai doer muito mais. Aí você diz, não, peraí, então não quero. Será que ele vai poder dizer, não, agora já era? Ou seja, você disse que podia, agora você tem que aguentar até o fim? Porque você dispôs do seu direito? Não, o direito continua com você. Você pode exercer a qualquer tempo o direito à integridade física. Você dispôs quanto ao exercício daquele direito eventual, de forma temporária, consentida, mas o direito é seu. Está apto a ser exercido a qualquer momento. Muitas vezes a pessoa não entende isso, por exemplo, em matéria penal. Em matéria penal é comum a gente ouvir, né? Ah, agora é um perigo porque tudo pode ser estupro. Então a pessoa está lá fazendo sexo, um casal está fazendo sexo, se encontraram, decidiram fazer sexo, consentido, e começaram. Estão lá no quarto, começaram a se beijar, começaram as carícias. Aí, de repente, e normalmente se diz, né, que é ela, aquela visão machista, cultural. Aí ela fala que não quer. Peraí, agora não, agora já começou, tem que ir até o fim. A gente escuta isso e veja, no direito, hein? Óbvio que não. Óbvio que não, por quê? Porque a pessoa, seja ela ou você leia-se o homem, se for o caso, possui ainda aquele direito à sua liberdade, à sua autonomia da vontade, ao próprio corpo. Olha, começou, mas eu não quero mais, ponto, acabou aqui. E se você continuar sem o meu consentimento, e aí dependendo da situação, se tiver agressão, ameaça, violência, aí você pode ter a caracterização, por exemplo, do estupro. Porque o direito continua a pertencer à pessoa. Ela pode, eventualmente, como falado, abrir mão do exercício eventual e temporário do direito. E não de todos os direitos. De alguns direitos. Mas o direito em si, ele é indisponível. E ainda, irrenunciável. Você não pode renunciar ao direito em si, embora possa, e aqui o argumento serve também, renunciar, abrir mão do exercício eventual e temporário de algum direito. Por fim, os direitos fundamentais são imprescritíveis. Não se perde um direito em razão da não utilização ao longo do tempo. Os direitos fundamentais estarão sempre prestes a serem utilizados quando necessário. Bom, pessoal, vamos fechar esse bloco. Próximo bloco nós voltamos, analisando os direitos em espécie, mais especificamente o direito à segurança. Já voltamos.